Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Neste episódio, transformamos 48 quilômetros de asfalto em uma viagem pela alma do estado de Minas Gerais e São Paulo. Partindo de Uberaba rumo a Aramina, desligamos o piloto automático para enxergar o que o mapa não mostra. Com o olhar curioso de um antropólogo amador, investigamos como a geologia, a história e a cultura se entrelaçam na beira da BR-050 SP-330. A fronteira física se cruza rápido, mas a mudança na paisagem e na mente é profunda. Descubra os segredos que a rodovia esconde e mude sua forma de ver o caminho. Dê o play, curta e inscreva-se para decifrar o Brasil com a gente. São 10 horas e 25 minutos da manhã de uma quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025, e o motor do automóvel trabalha com uma serenidade mecânica, mantendo uma rotação constante enquanto deixo para trás o perímetro urbano de Uberaba. O céu sobre o Triângulo Mineiro permanece uma abóbada sólida de nuvens cinzentas, um teto baixo que oculta o sol e difunde uma luz prateada e suave sobre a paisagem, criando uma atmosfera de introspecção perfeita para a estrada. Não há chuva no momento, apenas uma umidade palpável no ar que entra pelos difusores de ventilação, trazendo consigo o cheiro de asfalto úmido e terra molhada que é a marca registrada deste verão chuvoso no Cerrado. A temperatura é amena, protegida do calor habitual da região por essa cobertura nebulosa que parece ter estacionado sobre o Planalto, transformando o dia em uma longa manhã de luz difusa e sem sombras. Estou posicionado na rodovia BR-050, seguindo no sentido sul em direção à divisa com o estado de São Paulo, em um trajeto que promete ser uma transição suave entre dois gigantes da federação. A pista é dupla, larga e impecavelmente conservada, permitindo uma condução relaxada e segura onde o carro parece flutuar sobre o asfalto negro e recém-lavado. O tráfego flui com naturalidade neste meio de manhã, sem a urgência dos horários de pico, compondo um cenário rodoviário equilibrado. Vejo caminhões de carga pesada ocupando a faixa da direita, transportando grãos, fertilizantes e manufaturados que sustentam a economia nacional, movendo-se como vagões de um trem invisível e constante. Carros de passeio, como o meu, deslizam pela faixa da esquerda, aproveitando a fluidez para manter a velocidade de cruzeiro permitida, observando a dança sincronizada das máquinas sobre o tapete da estrada. Enquanto a silhueta dos prédios de Uberaba diminui no espelho retrovisor, dissolvendo-se na bruma do horizonte, é impossível não refletir sobre a aura que envolve esta cidade que vai ficando para trás e que se destaca na geografia brasileira. Uberaba não é apenas um polo do agronegócio, conhecida mundialmente como a capital do gado zebu, cujas fazendas de elite e centros de genética margeiam esta mesma rodovia exibindo seus pórticos imponentes e pastos impecáveis. Ela carrega também uma densidade espiritual única no Brasil, um peso histórico que toca até mesmo o viajante mais cético ou apressado. Foi aqui que viveu e trabalhou Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, o médium que se tornou um ícone de bondade e caridade, e cuja presença parece impregnar o ar da cidade e de seus arredores. Mesmo para quem está apenas de passagem na estrada, sem adentrar as ruas do bairro Parque das Américas, a lembrança de seu túmulo no cemitério São João Batista evoca um sentimento de paz e de respeito. É como se a cidade emanasse uma vibração diferente, uma mistura singular de prosperidade material, representada pelo gado e pela soja, com a busca espiritual e a caridade, tornando-a um ponto de luz na geografia mineira. A paisagem que se desenrola pelas janelas é uma transição sutil e bela entre o cerrado nativo e as áreas de cultivo intensivo que dominam o agronegócio da região. O relevo é suavemente ondulado, característico do Planalto, com colinas que se estendem até onde a vista alcança sob a luz difusa, criando um horizonte de camadas verdes e cinzas. A vegetação nativa aparece em manchas preservadas e em reservas legais, com árvores de troncos retorcidos, cascas grossas e folhas coriáceas, resistindo bravamente ao avanço das pastagens e das lavouras mecanizadas. O verde é a cor dominante, saturado pela ausência de sol direto e pela umidade recente das chuvas que caíram na noite anterior e na madrugada. Vejo rebanhos de gado branco, o magnífico Nelore, pastando tranquilamente nas encostas, indiferentes ao ruído dos motores que passam a poucos metros dali, compondo um cenário bucólico que contrasta com a modernidade e a velocidade da rodovia.
Avançando rumo ao sul, a rodovia passa por áreas onde a terra vermelha de Minas Gerais está exposta em barrancos e grandes cortes de terreno, revelando a fertilidade vulcânica e mineral que faz desta região um celeiro do mundo. O solo avermelhado brilha com uma intensidade quase sanguínea sob a luz nublada, criando um contraste vibrante e terroso com o verde da vegetação. Em alguns pontos, a estrada corre paralela a gigantescas linhas de transmissão de energia, cujas torres metálicas marcham em direção ao horizonte como gigantes de aço, levando a força gerada pelas hidrelétricas do Rio Grande para os grandes centros consumidores do Sudeste. A presença humana fora dos veículos é escassa, limitada a algum trabalhador rural observando a lavoura à distância ou realizando a manutenção de cercas, o que reforça a sensação de vastidão e isolamento que o interior do Brasil proporciona, mesmo em uma rodovia movimentada. Aproximo-me gradualmente do município de Delta, a última cidade mineira antes da fronteira estadual, que se anuncia não por arranha-céus, mas por suas estruturas industriais visíveis da estrada. Delta cresceu e se desenvolveu em torno da grande usina de açúcar e álcool que leva seu nome, e a presença da cana-de-açúcar torna-se dominante na paisagem, substituindo gradualmente as pastagens de gado. O cheiro adocicado, quente e fermentado da usina muitas vezes se mistura ao ar úmido da manhã, criando uma assinatura olfativa inconfundível para quem passa por aqui, o aroma da biomassa sendo transformada em energia. Vejo as chaminés da indústria ao longe, soltando um vapor branco e denso que se funde com as nuvens baixas do céu nublado, criando uma continuidade visual entre a obra humana e a atmosfera. A cidade em si é pequena e fica à margem da rodovia, servindo como um ponto de apoio estratégico e moradia para os trabalhadores dessa gigante agroindústria. A BR-050 começa então a descer suavemente em direção ao Vale do Rio Grande, preparando-se para a travessia monumental que marca o limite geográfico e político entre Minas Gerais e São Paulo. A topografia muda, o horizonte se amplia revelando a depressão do rio, e a expectativa da ponte se constrói a cada curva. O Rio Grande não é apenas um curso d'água, é uma fronteira histórica, um gigante que foi domado por barragens sucessivas, mas que ainda impõe respeito absoluto pela sua largura e volume de água. A descida permite que o carro ganhe velocidade controlada, enquanto a vegetação ciliar se torna mais densa, exuberante e verdejante, indicando a proximidade da umidade permanente da água. Chego finalmente à ponte sobre o Rio Grande, a estrutura de concreto e aço que une os dois estados mais populosos e ricos do país. O rio lá embaixo é uma massa de água escura, profunda e calma, represada pela hidrelétrica de Igarapava que fica jusante, invisível daqui. A travessia é um momento de transição simbólica e física. Deixo para trás o território mineiro do pão de queijo, da espiritualidade do zebu, para entrar nas terras paulistas da bandeira, da indústria e da cana. O som dos pneus muda ligeiramente, tornando-se mais cavo e rítmico ao passar sobre as juntas de dilatação da ponte, marcando o compasso da fronteira. Olho rapidamente para os lados e vejo a imensidão da água refletindo o céu nublado, criando um espelho cinza infinito que duplica a melancolia e a beleza do dia. Ao tocar a margem oposta, já em solo paulista, a rodovia muda de nome administrativo, embora continue sendo a mesma pista dupla e bem cuidada que me trouxe até aqui. Agora estou na SP-330, a lendária Via Anhanguera, uma das estradas mais tradicionais e importantes da história de São Paulo, o caminho dos bandeirantes modernos. A primeira cidade deste lado é Aramina, cujas terras férteis se estendem até a beira do rio. A paisagem paulista se apresenta imediatamente com uma organização agrícola ainda mais intensiva, onde a cana-de-açúcar reina absoluta, cobrindo cada metro quadrado de terra disponível em um padrão geométrico preciso. O relevo parece se suavizar ainda mais, tornando-se um planalto contínuo e vasto que convida a viagens longas e ininterruptas. O clima em Aramina mantém-se fiel ao de Uberaba, ignorando as linhas traçadas nos mapas, com o céu nublado persistindo sem dar sinais de abertura ou de tempestade. A luz é a mesma luz difusa e prateada que me acompanhou desde a saída, criando uma continuidade visual que une os dois estados sob o mesmo manto atmosférico. Não há chuva no momento, mas o asfalto apresenta manchas úmidas escuras, sugerindo que ela passou por aqui recentemente, lavando a poeira e refrescando o ar. A temperatura continua agradável, ideal para dirigir por longas distâncias sem o desgaste físico do sol forte no rosto ou do calor excessivo.
As paradas de beira de estrada logo após a divisa começam a mostrar as sutis, porém perceptíveis, diferenças culturais entre os estados. Os postos de serviço ostentam bandeiras de redes paulistas tradicionais e as lanchonetes começam a oferecer o bauru, o pingado e o salgado de estufa com mais frequência, embora o pão de queijo continue sendo uma presença universal e diplomática. Vejo caminhoneiros parados nos acostamentos largos ou nos pátios de terra batida, verificando as amarras das cargas e os pneus antes de seguirem viagem pelo interior profundo de São Paulo. A movimentação é intensa e diversificada, com veículos ostentando placas de Ribeirão Preto, Campinas e da capital paulista, dominando o cenário e indicando o fluxo em direção à metrópole. A viagem de cerca de 48 quilômetros chega ao seu final nas imediações de Aramina, ainda sobre a rodovia, sem que eu tenha precisado desviar para o centro urbano. O tempo percorrido foi de 43 minutos, uma travessia rápida no relógio, mas carregada de significados na experiência. Saí da influência espiritual e histórica de Chico Xavier em Uberaba, atravessei o Cerrado Mineiro com suas árvores retorcidas, cruzei as águas represadas e poderosas do Rio Grande e cheguei ao vasto canavial paulista, tudo sob a proteção de um céu nublado que manteve o mundo em uma luz suave e contemplativa. O carro continua seu movimento suave e constante, agora em território paulista, levando consigo as memórias visuais e sensoriais de uma fronteira que, na verdade, une muito mais do que separa. Piada sobre o trajeto. Por que o fantasma mineiro de Uberaba não quis atravessar a ponte para São Paulo com o motorista? Porque ele disse que em Minas o trem é de ferro e passa na linha, mas em São Paulo chamam qualquer coisa de trem e ele ficou com medo de virar objeto na mão de paulista.